Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse programa que estamos gravando, onde estamos comentando para você os 260 capítulos do Novo Testamento. Estamos na Epístola de Hebreus, uma epístola misteriosa, mas maravilhosa. Misteriosa pelo fato de ninguém saber quem exatamente escreveu essa epístola. E também os destinatários dessa epístola é um pouco incerto. Muitas são as opiniões acerca dos destinatários. Sabemos que eram judeus, sabemos que estavam na dispersão, mas a cidade exata temos dúvidas, não é? Não sabemos se é Roma, se é os judeus de Alexandria ou da Ásia Menor. Sabemos que ele está passando por perseguições e o escritor encoraja eles a serem perseverantes na fé. Depois do grande capítulo da fé, capítulo 11, que eu espero que você tenha assistido, nós agora vamos entrar nesse capítulo 12. Depois de falar todos aqueles heróis da fé, começando em Abel, e passando pelos profetas, pelos juízes, sacerdotes que são mencionados aqui, rei, né, Davi é mencionado, Samuel é mencionado no verso 32, depois de passar por todos esses profetas e reis e patriarcas, os grandes heróis da fé, o escritor continua no capítulo 11, exortando seus leitores a perseverar em meio às provações, a usar Cristo como o exemplo supremo. Jesus é o nosso exemplo. Então ele diz assim, capítulo 12, verso 1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem é a nuvem de testemunhas? Todos aqueles que ele já mencionou no capítulo 11, esses grandes heróis da fé, não é? Que servem de exemplo para nós, como ele disse, que ele tinha dito aqui, porque eles sem nós não, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós, porém, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A ideia é deixar o embaraço, deixar as coisas que nos impedem, seguir o exemplo daqueles que foram antes de nós, da fé deles, da perseverança deles. Então agora deixemos todo o embaraço e o pecado. O cristão, durante essa caminhada e jornada, tem que aprender a vencer o pecado, como Jesus venceu o pecado, foi tentado em tudo, mas sem pecado. E o cristão, a carreira do cristão é deixar o embaraço, as coisas que nos prendem nesse mundo, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse correr sugere a ideia de um atleta que está numa pista correndo e precisa concluir a sua carreira. A nossa vida é isso, né? Um combate, um correr, como um atleta que precisa completar a carreira. Corramos com paciência. Paciência é importante, principalmente em meio às tribulações. Diz-nos, na vossa paciência possui a vossa alma. A carreira que nos está proposta. Há uma carreira para nós, carreira surge a ideia de corrida, não é? Como os atletas corriam, mas a nossa carreira é a carreira cristã que nos está proposta. Então temos que correr, não podemos parar, não podemos ficar embaraçados com o pecado ou com esse mundo. Deixemos o embaraço do pecado e corremos para essa carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Né? Então não vamos nos distrair, o pecado nos distrai, olhamos para o lado, nós temos que olhar para Jesus. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o maior exemplo de fé de todos aqueles heróis de fé. Jesus é o exemplo, porque ele é o autor
e consumador da nossa fé. A palavra aqui traduzir como autor e consumador também pode ser traduzida como aperfeiçoador da nossa fé. Nossa fé só é aperfeiçoada em Cristo. O autor e consumador ou aperfeiçoador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava lhe proposto, suportou a cruz. Olha só o exemplo de Jesus indo para aquela cruz, o preço que ele pagou pelas nossas almas, o que ele suportou por nós, sem pecado, sem merecer a cruz, mas o gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Que gozo é esse? O gozo da glória, o gozo da salvação das almas. Desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Esse assentou-se à destra do trono de Deus, o escritor vem falando há tempo, desde o primeiro capítulo, diz que ele se assentou à destra da majestade nas alturas. No capítulo depois 5, 6, ele diz que nós temos esse sumo sacerdote que assentou-se à destra do Todo-Poderoso e vive para interceder por nós. E agora, novamente, aqui no capítulo 12, verso 2, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. A destra do trono de Deus é a posição de mais poder, mais honra, mais glória que pode haver. À direita do trono de Deus, ele reina juntamente com Deus, está sentado à destra do trono de Deus. Assentar também indica a posição de controle, de domínio, né? A destra do trono significa que ele também tem um trono e reina juntamente com Deus. Aliás, o escritor diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder no capítulo 1. Então nós temos que olhar para Jesus. Jesus é nosso exemplo, Jesus é o autor, Jesus é o consumador da nossa fé. Depois de falar tanto fé, no capítulo 11, 24 vezes a palavra fé aparece no capítulo 11. Agora ele fala, olhando para Jesus. Quem é o autor? Quem é o consumador da nossa fé? Jesus Cristo, né? Então ele é o autor e a consumador ou aperfeiçoador. No grego a palavra também pode ser aperfeiçoador da nossa fé. A nossa fé é aperfeiçoada na pessoa de Jesus. Toda a Bíblia, no Novo Testamento, fala de fé, de crer, de creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. A fé é principal, o escritor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar-lhe, não é importante que nós nos aproximamos de Deus com fé. Então aqui a fé, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Em Efésios capítulo 2, verso 8, diz que a fé é um dom de Deus. Em Efésios 6,16 diz que a fé é um escudo, é o escudo com a qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a fé é um dom, a fé é um escudo, uma proteção. A fé, o autor e consumador da fé é Cristo. Em 1 João 5,4 diz que o que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé, então com a fé podemos vencer. E em Romanos 1:16, 17 diz que o justo vive de fé em fé. Então o justo vive de fé em fé. A fé indica perseverança. Em Hebreus 10:38 fala de fé como perseverança. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Ir adiante. Então nós temos que ir olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Temos que receber o dom da fé, temos que ter essa proteção da fé, que é um escudo espiritual na nossa vida. Vamos vencer o mundo pela fé, vamos prosseguir adiante, vamos correr essa carreira e completá-la, não é? Como Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Então vamos seguir adiante. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições do pecado. Considerai a Jesus, não é? Jesus, nós temos 7 razões para olhar para Jesus. Primeira, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Segundo, porque ele é o sacrifício perfeito. Terceiro, porque ele é o rei da glória. É o bom pastor, é maravilhoso.
Pai da eternidade, príncipe da paz, ele vai voltar outra vez, ele é o Redentor universal, ele é o verdadeiro Deus. São todas essas razões para olhar para Jesus. Aqui na carta de Hebreus é o nosso sumo sacerdote, e que nós podemos achar ajuda em tempo necessário, é aquele que nos livra, aquele que nos perdoa, aquele que nos purifica, aquele que nos comprou pelo seu sangue. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Olha só, olhando para Jesus, olhando para a ignomia que ele suportou da cruz, olhando todas as coisas que ele fez, nós não vamos enfraquecer, nem desfalecer em vossos ânimos. Ainda não resistais até o sangue. O que ele quer dizer, ainda não resistais até o sangue? Vocês ainda não sofreram martírio, vocês ainda não pagaram com sangue como Jesus fez, combatendo contra o pecado. Jesus resistiu até o seu sangue, até a sua morte, morte de Cristo, combatendo contra o pecado. E já vós esquecesse da exortação. A exortação que ele chama a atenção para continuarem, para prosseguirem, que argumenta convosco como filhos, sendo Jesus o Filho de Deus, combateu com sangue, suportou a ignomia da cruz. Olhando então para ele como exemplo, nós temos essa palavra de exortação, convosco como filho. E olha só, agora ele vai usar o exemplo de filho e pai, onde ele diz: filho meu, não despreza a correção do Senhor. Em outras palavras, o que o escritor de Hebreus está dizendo, que essa carta é uma palavra de exortação, uma palavra de correção, uma palavra de admoestação, mas também uma palavra de encorajamento para que eles prossigam. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Como é que o Senhor nos repreende? Nos repreende pela sua palavra. A palavra exorta, a palavra admoesta, a palavra corrige, a palavra encoraja. Então não desmaie quando fores corrigido, porque o Senhor corrige, ele corrige através da sua palavra, né? Como Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, porque o Senhor corrige o que ama e açoita e recebe por filho. O açoite do Senhor vem através da sua palavra. Quantas vezes a palavra vem de encontro à nossa necessidade, vem corrigir, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, como o escritor já tinha nos dito. Então o Senhor corrige a quem ama e açoita a quem recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Receba a palavra com alegria, receba a palavra com gozo, receba mesmo que a palavra não é o que você queria ouvir, mas às vezes é o que você precisa ouvir. Diz que um crente é bom mesmo conforme a palavra vem dura e ele fala: Jesus, aperta mais um pouquinho, não é? Então Deus nos trata como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Uma pergunta: se somos filhos de Deus, somos corrigidos, admoestados, encorajados pelo Senhor e exortados. Mas se estáis sem disciplina, o escritor está dizendo, se estáis sem disciplina, se vocês acham que vocês podem fazer o que vocês querem, dos quais todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O bastardo não se atenta para a palavra de Deus. O bastardo não é corrigido pelo Senhor, mas nós somos corrigidos pela sua palavra de exortação encontrada nessa carta, uma palavra de exortação, de encorajamento, de admoestação, para prosseguirmos. E essa é a correção do Senhor. Além do que tivermos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. Quando nós éramos pequenos, nossos pais nos corrigiam, nos exortavam, às vezes vinham lá umas varadas, né? E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Se nós observávamos nossos pais quando pequenos, que nos corrigia, exortava, e nós temia Ele,
Será que nós não vamos agora, depois de adultos, nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos? Uau, Pai dos Espíritos, né? Tem gente que gosta de dizer que é espírita, pois é, o Pai dos Espíritos é Deus, para vivermos em Deus, que controla os nossos espíritos, que é dono do nosso espírito, porque diz que quando o homem morre, o espírito torna para Deus que o deu, o Pai dos Espíritos, para vivermos. Porque aqueles que, na verdade, um pouco de tempo nos corrigiram, aqueles pais que nós tínhamos, que por um pouco de tempo nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este, falando de Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. A correção de Deus vem na nossa vida para nós abandonarmos o pecado, deixarmos o embaraço do pecado e prosseguirmos para a santidade. O capítulo 12, ele está enfatizando a perseverança, a continuidade, para nos aperfeiçoarmos no Senhor em santidade, da qual ele vai dizer que sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é importante. Deus nos salva do mundo e Deus nos santifica. Alguém já dizia, quando Deus nos salva, ele nos tira do mundo. Quando ele nos santifica, ele tira o mundo de dentro de nós. John Wesley, não é? Então, a santidade, temos que sermos participantes da santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente, quando o Senhor nos corrige, a sua palavra vem, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas essa tristeza vai operar em nós a correção do Senhor, né? Senão de tristeza, mas depois vai produzir um fruto pacífico de justiça e nos exercitando por ela, exercitando pela palavra que nos corrige para a santificação, amém? A santificação é algo importante. De acordo com 1 Pedro, nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. De acordo com Efésios 4, 29, nós temos que ser santo nas nossas palavras, no nosso falar. De acordo com Hebreus 10, 22, a santidade tem que estar no nosso corpo, não é? Nós temos que ser santo no nosso corpo. Chegamos com verdadeiro coração, inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado em água limpa. De acordo com 1 Tessalonicenses 5, 23, nós temos que ser santificado o nosso espírito, não é? Santificando irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor, o vosso espírito, alma e corpo, todo o nosso ser deve ser santificado. Nossa mente tem que ser santa, nosso coração tem que ser santo, nossa vontade tem que ser santa, nós temos que deixar o embaraço do pecado e correr para a santidade. Não é? A proposta do crente é viver uma vida santa. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, não é? E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Uau! Ele está dizendo que alguns estavam, parece que prostrados. Tornai a levantar essas mãos cansadas, parece que vocês cansaram de orar. Torna a levantar, como o apóstolo Paulo também disse, quero que em todo lugar, em todos os cantos, os homens levantem mãos santas a Deus. Torne a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Do joelho desconjuntado vai fazer a pessoa manquejar, não é? E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, não é? Sugere aquela ideia que Elias disse ao povo de Israel, até quando cocheareis entre dois pensamentos, não é? Manquejando, não sabe se serve o Senhor, não sabia servir a Baal, manquejando. Então alguns crentes são assim, manqueja. Tiago também diz que o homem duvidoso é como a onda do mar, vai e vem, não é? Nós não podemos manquejar, não podemos ser como a onda do mar, nós temos que ser firmes, firmeza.
e não se desvie inteiramente. Olha só, o que está manquejando, não se desvie, antes seja sarado. Aqui o sarar não é sarar do corpo, mas sarar das intenções, sarar da nossa manquejamento espiritual. Não podemos cochear entre dois pensamentos, não podemos viver manquejando, né? Uma hora quer servir a Deus, outra hora quer servir o mundo, como Jesus diz, não se pode servir a dois senhores, é quem manqueja, uma hora está no espírito, outra hora está na carne. E aí quando fala de ser sarado aqui, sarado espiritualmente, sarado para viver em santidade, sarado para não se desviar da verdade. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é importante, e eu gosto da palavra santificação, porque fala a ação de ser santo. A santidade é algo contínuo em nossa vida, não é? Significa que hoje eu tenho que ser mais santo do que eu era ontem, mas não menos santo do que serei amanhã. Santificação é um processo contínuo, diz que o justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, não é? Talvez nós não sejamos ainda o que nós devemos ser, mas uma coisa é verdade, somos bem melhor do que éramos. O processo de santificação vai nos tornando mais parecidos com o nosso Deus, mais compassivos, mais separados do pecado, deixando o embaraço do pecado e vivendo em santidade, em santificação, tá vendo? A ação de ser santo. Aqui fala da santificação de forma progressiva, não é? Vamos progredindo. Eu digo que existem 3 tipos de santificação ou santidade, não é? A santidade posicional, que é a nossa posição em Cristo. Por isso, quando Paulo escrevia a sua carta, ele chama aos santos que estão em Éfeso, aos santos e fiéis, é a nossa santidade posicional. Paulo também escreveu a Coríntios, mas fosse lavado, fosse santificados, no sentido passado, santidade posicional. Aqui fala de santidade progressiva, porque está falando da ação de ser santo, a santificação, não é? Progressivamente. E existe a santidade perfeita, que é quando nós chegarmos no céu, não é? A John Wesley cria que muitos poderiam atingir a santidade perfeita aqui. É preciso muita disciplina e consagração, muita avaliação de si mesmo, que era o que os wesleyanos faziam. Eles tinham hora para ler a Bíblia, eles tinham hora para orar, no final do dia tinha 21 perguntas que eles faziam a si mesmo, se tinham feito algo por orgulho, se tinham usado até uma roupa por questão de orgulho, examinando o coração e assim tentando se santificar, não é? Fazendo a sua ação santificadora com a ajuda, claro, do Espírito Santo que nos santifica. E Wesley cria e ensinava que era possível para um cristão viver também sem pecado algum, não é? Sem pecado algum. Deveria buscar a santificação. Por isso que o movimento de Wesley foi chamado Holiness Movement, né? O movimento da santificação, da santidade. Era o que John Wesley cria. E porque eles tinham hora para orar, para ler a Bíblia, para se examinar, eram chamados de metodistas, por causa que tinham métodos para tudo, não é? Movimento da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus disse, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A vida cristã é uma carreira que está proposta para uma vida de santidade, de separação, para podermos ver o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Não é? A graça de Deus é a graça transformadora, a graça santificadora. Os pentecostais ensinavam que havia 3 ondas da graça. A primeira graça, a salvação, que era a graça salvadora, que Efésios 2:8 menciona. A segunda graça, a graça santificadora,
como o movimento Holiness, o movimento John Wesley, Santidade, não é? E a terceira graça, a graça do batismo com o Espírito Santo, aonde falava em línguas estranhas e que dava poder para testemunhar de Jesus. Né? Os 3 ondas da graça que os pentecostais pregavam, não é? Graça para ser salvo, graça para ser santificado, graça para receber batismo com o Espírito Santo e com dons. Então ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, olha só, a raiz de amargura que brotando vos perturbe, não é? Parece que a raiz de amargura pode privar-nos da graça de Deus e por elas muitos se contaminem. Por isso que o cristão tem que ter um coração limpo, mas não é só limpo de pecado, é limpo de amargura, limpo de falta de perdão, porque tem muitos cristãos até que abandonaram o pecado, mas continuam lá com alguma mágoa do passado, e às vezes até mágoa dentro da própria igreja, e isso acaba perturbando e contaminando a muitos. Por isso nós temos que nos livrar, ter coração santo, perdoador, e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú. Esaú aqui é dado um exemplo como fornicador, profano. Esaú teve várias mulheres, né? Inclusive casou com uma das filhas de Ismael, e agora a profanação de Esaú foi mesmo quando ele vendeu a sua primogenitura. Olha só o valor que ele deu à sua primogenitura, nenhum. Ele vai usar o exemplo de Esaú e vai falar dos primogênitos aqui, também lembrando dos primogênitos no Egito, mas aqui ele introduz, e nós vamos ver isso, que ele vai falar no final aqui, a igreja dos primogênitos, né? E aonde ele está já introduzindo Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um manjar. Vendeu o seu direito de primogenitura por um manjar, por um prato de lentilhas. Esaú vendeu, desprezou a sua primogenitura e depois, mesmo chorando, se arrependendo, já não achou lugar para o seu arrependimento. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, não é? Depois de vender a sua primogenitura para Jacó, aí ele queria herdar a bênção, ele reclamou que o pai abençoou o irmão, mas ele tinha vendido o direito da primogenitura, ele desprezou a sua primogenitura, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Desprezou a sua primogenitura, vendeu por um prato de lentilha. Quantas vezes nós podemos vender a nossa primogenitura espiritual por um prazer de um pecado passageiro, momentâneo, por um prato de lentilha? Pelo amor de Deus, não é? Foi que ele vendeu por um prazer momentâneo, ainda que com lágrimas o buscou. Mas exatamente, Esaú chorou, meu pai não tem uma bênção ainda para mim, mas lágrimas o buscou, mas já não havia mais lugar, porque ele vai dizer, não chegasses ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas da tempestade. Agora ele muda do assunto de Esaú, no verso 18, para o monte palpável. Aqui ele está lembrando do Sinai, quando Deus desceu no Sinai, que o monte tremia, a buzina tocava, não era presença de fogo, tanto é que o povo disse, Moisés, fala tu com Deus e não nós, para que não morramos. O sonido da trombeta que soava, né? E todo o monte estremecia. E ele diz, porque não chegasses ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, as quais ouviram e pediram que não se lhe falasse mais. Uau, o povo de Israel lembra, olha só, o povo de Israel, quando viu o monte fumegar, o monte tremeu, o sonido da buzina, a voz do Altíssimo, eles fecharam os ouvidos e não quiseram mais ouvir, e disseram, Moisés, fala tu com Deus e não nós. Olha só, Esaú vendeu a primogenitura por um prazer passageiro. Os outros, a voz era tão terrível, tão forte, que já não queriam mais ouvir.
pediram que não lhe falasse, pois não podia suportar o que lhes mandava. E se até um animal tocasse no monte, seria apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Até o Moisés ficou assombrado e tremendo com a presença de Deus. O escritor já tinha dito: terrível, horrível coisa cai nas mãos de Deus vivo. E aqui vem a palavra de exortação. Presta atenção: Esaú vendeu a primogenitura, depois com lágrimas, já não achou lugar para arrependimento. Quando o monte tremia, até o próprio Moisés disse, não é? Que estou assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, não ao Sinai, onde a presença era terrível, mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Aqui, né, alguns dizem que a igreja verdadeira é universal, outros dizem que é assembleia. Mas aqui é a universal assembleia, não é? A igreja dos primogênitos. Interessante, a igreja dos primogênitos lembra algumas coisas. Primeiro, aqui ele citou: Esaú vendeu a sua primogenitura. A igreja, a Assembleia Santa, a igreja universal, é para aqueles que não vendem a sua primogenitura por o prazer do pecado, pelo manjar do pecado, que não vende o seu direito de primogenitura, que não vende a sua bênção por um manjar. É para essa a igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos também lembra a preservação dos primogênitos na Páscoa, por isso ele cita Moisés também, que os primogênitos foram conservados e saíram do Egito, enquanto os primogênitos egípcios morreram. Então ele lembra a primogenitura de Esaú, ele lembra quando os primogênitos foram libertos miraculosamente pela Páscoa e foram até o Monte Sinai. Não é? Mas nós chegamos ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial de muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Aqueles que não vendem seu direito de primogenitura, aqueles que tiveram a marca do sangue aplicado nos umbrais da porta e sobreviveram à passagem do anjo da morte, que estão inscritos nos céus, cujo nome está escrito nos céus, no livro da vida de Deus, e Deus, o juiz de todos, e o espírito dos justos aperfeiçoados. Olhando para Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Agora, o juiz de todos os espíritos, ele já tinha falado que Deus era Pai dos espíritos, aqui no verso 9, o Pai dos espíritos. Agora o Deus, juiz de todos os espíritos e dos justos aperfeiçoados, aqueles que olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o autor e aperfeiçoador da fé, agora os justos foram aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, o melhor concerto, melhores esperanças, melhores promessas. Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Ele volta no tema que ele falou em Hebreus 11:4, diz que o sacrifício de Abel foi melhor do que Caim, não é? E pelo que Deus dá testemunho dos seus dons, que ele era morto, pois ainda fala. Agora o sangue de Jesus, da aspersão de Jesus, ainda fala melhor do que o de Abel que foi derramado na terra, o sangue do primeiro justo que foi dado, o sangue de Jesus fala melhor do que de Abel. O nome Abel vem de duas palavras no grego, Abi, que quer dizer em hebraico, no hebraico, né, Abi, lembra de Abraão, pai. Abi no hebraico é pai, El é Deus, Pai Deus, era o nome de Abel, significa
Pai Deus ou Deus Pai, não é? Deus Pai, porque normalmente o hebraico é um pouco, se inverte, né? Daqui para cá se lê mais diferente. Então é Deus Pai, Abel é Deus Pai o nome, mas o sangue de Jesus, o sangue da aspersão fala melhor do que o sangue de Abel. Ele volta no tema. Vede que não rejeiteis ao que fala. Olha a exortação de novo. Olha, Hebreus, abre a cabeça, não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muitos menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. É possível um crente se desviar? Claro que é. E se ele se desviar, é possível ele perder a sua salvação? Claro que é. Daí a carta de exortação para que eles não se desviem, para que permaneça firme. A carta aos Hebreus vai contra essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. A pessoa precisa permanecer firme sem se desviar. Não é para isso que o escritor escreve de forma tão enfática essa palavra de exortação. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos. É possível que desviar daquele que é dos céus. E tem muita gente desviada dentro da igreja, não é? Com essa doutrina aí falsa, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí ele acha que pode fazer tudo o que quer e continua salvo. Está desviado. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Deus promete que ainda uma vez vai comover mais a terra, e senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis. Quer dizer, nós estamos com coisas móveis, coisas temporárias, coisas feitas. Por isso que ele vai mudar ainda uma vez mais, comover a terra e os céus. O escritor praticamente está falando aqui do novo céus e nova terra. Uma mudança das coisas móveis como coisas feitas para as imóveis que permanecem. As imóveis são as coisas de Deus, são aquelas coisas que permanecem para sempre, não é? Como a vida eterna, como a cidade celestial, a Jerusalém celestial, que é para sempre, as coisas eternas. Então ele vai mover das coisas feitas, por isso que haverá novos céus, nova terra, porque as coisas foram feitas para as coisas imóveis, para as coisas que permanecem para sempre. Essa vida, ela é temporária, mas vem uma vida eterna, permanente, em coisa imóvel. E depois ele vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? Pelas coisas imóveis que permanecem, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. O reino de Deus não é abalado. O reino dos homens são abalados, no reino dos homens ocorre revolta, anarquia, sai de poder são tudo transitório. Mas o reino de Deus é o reino inabalável. O reino da qual a cidade celestial é a nova Jerusalém, chamada aqui de Jerusalém Celestial, a Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, tudo pertence ao reino, que não pode ser abalado. Retenhamos a graça salvadora, a graça santificadora, a graça poderosa, a graça que nos transforma, a graça transformadora. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Sirvamos a Deus agradavelmente. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Sem a graça de Deus também é impossível de agradar. Sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Com reverência significa temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui temor não é ter medo de Deus, mas reverência por Deus e piedade. Agora, por que o nosso Deus é um fogo consumidor? Lembra do monte
que ardia em fogo. Não é? O nosso Deus é um fogo consumidor. Por isso eles tamparam os ouvidos e disseram: fala tu, Moisés, e não nós com Deus. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é mostrado como um fogo consumidor em Hebreus 12, 29. Mas a palavra de Deus também é um fogo. De Jeremias, não falarei mais de sua palavra, mas sua palavra ardia nos meus ossos. Jeremias 23, 29. Fogo, símbolo da palavra. A presença do Espírito também é fogo. Diz que no dia de Pentecostes desceram como eles, como línguas, como de fogo, e pousaram sobre cada um. E Zacarias 2,5 diz que a proteção de Deus é como um fogo protetor. O próprio Deus é um fogo consumidor, sua palavra é fogo, seu Espírito é fogo, sua proteção é fogo. Fogo de Deus. Os pentecostais gostam de fogo, não é? Deus é um fogo, mas aqui é um fogo consumidor. Fala de juízo. Ao fogo como poder de Deus e ao fogo como juízo que consome tudo, como lá no monte, quando fumegava, tremia, o povo temeu. Portanto, baseado no temor que é devido a Deus, sirvamos a Deus agradavelmente, com referência, não nos privando da graça de Deus. Capítulo 12 nos manda perseverar em meio, olhando para Jesus, deixando o embaraço do pecado, olhando para Jesus, procurando a santidade. Fala de uma palavra de exortação, como um pai a um filho que corrige, e essa palavra nos exorta à santidade, a não vendermos a nossa primogenitura, a lembrar dos primogênitos, porque nós somos a igreja dos primogênitos, aqueles que foram salvos pela Páscoa como os primogênitos, e os que não venderam a sua primogenitura. A Assembleia Universal fala da Jerusalém Celestial, fala de não nos privarmos da graça de Deus, fala de nós não nos desviarmos em tempo algum, mas não nos privar da graça e viver agradável reverência e piedade, porque Deus é um fogo consumidor. Amém? Deus é o Deus de toda a graça. Deus é o Deus doador da graça. O trono de Deus é o trono da graça. Nos aproximemos ao trono da graça. Necessitamos de graça para servir a Deus. Portanto, ninguém se prive da graça de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Quem esteve convosco para mais programa, Pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal. Mande para os seus amigos, familiares, mande um vídeo pelo WhatsApp, subscreva no nosso canal, não é? Seja mais subscriente do nosso canal para você receber notícias e novos vídeos. Estude o Novo Testamento todo. Nós estamos gravando o Novo Testamento todo. Estude o livro de Hebreus, estude Romanos, estude Mateus, estude Marcos, estude Lucas. Se você puser o propósito de tirar um mês estudando um livro da Bíblia, eu tenho certeza que você irá crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.